Olá, sou Juliana Gonçalves, psicóloga e analista corporal. Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao meu canal Conexão Mente-Corpo. Quero falar com você sobre a conexão mente-corpo. Mas antes quero pedir para que você já se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado quando tiver um vídeo novo por aqui, ok? Quero falar com você sobre a conexão mente-corpo, apresentando para você um conhecimento que eu tive acesso há um pouco mais de 3 anos, né? E é por conta desse conhecimento que eu me coloco como analista corporal. Porque dentro desse conhecimento, essa conexão entre a mente e o corpo, ela é muito evidente. Por quê? Porque o formato do nosso corpo explica como a nossa mente funciona. Porque ao longo do nosso desenvolvimento, essas duas partes, vamos colocar assim, elas estão se desenvolvendo ao mesmo tempo. Então, enquanto o nosso corpo biológico, no sentido de a criança começar a ter controle, começar a andar, começar a falar, porque é óbvio que o corpo já existe, né? Mas no sentido dos aprendizados que a gente vai tendo, a gente também vai formando ali o nosso mundo emocional. Então, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E aí, para ilustrar isso, eu tenho que trazer para você o conhecimento dos traços de caráter. Já fazendo um alinhamento que caráter não tem a ver com uma avaliação de caráter no sentido de índole, mau caráter, bom caráter, tá? Associa essa palavra com características, pois cada um de nós temos características tanto físicas quanto emocionais diferentes, ok? Esse conhecimento dos traços de caráter diz que a gente consegue saber como alguém funciona a partir do formato do corpo. Por quê? Porque o formato do nosso corpo e o nosso mundo emocional estão se desenvolvendo simultaneamente. E esse desenvolvimento, ele ocorre no período da nossa primeira infância, que vai da gestação até aproximadamente os 5, 6 anos de idade. Por quê? Porque nesse período, a gente, quando criança, a gente está aprendendo coisas novas, tendo novas sensações, novas percepções. Então, o nosso corpo biológico está se formando, né? E o nosso emocional também. Claro que assim, se formando no sentido da gente, quando criança, ter mais controle, ter novos aprendizados, conseguir falar, conseguir sentar, comer sozinho, enfim, né? Os aprendizados, porque o corpo em si biológico já está ali formado, mas o formato que esse corpo vai ter é ao longo desse período. E aí, para você entender formato, pensa formato usando como referência as figuras geométricas. Por quê? Porque a gente tem 5 traços para fazer associação com as 5 etapas do desenvolvimento, que são a gestação, a amamentação, o período ali que a criança está dando os primeiros passos, o período do desfraude, né, quando a criança começa a aprender a usar o piniquinho, e o início da sexualidade. Tá ok? Então, essas 5 fases correspondem aos 5 traços de caráter. Cada um desses traços vai nos dar um formato de corpo diferente. E aí, pensando em figuras geométricas, a gente pode associar o quê? Eu vou falar que o nome dos traços são os nomes esquisitos, mas não tem nenhuma referência à patologia clínica, ok? É o nome que foi mantido para fazer honrar, na verdade, a criação dessa teoria no século passado. Tá bom? Então, os 5 traços são esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. A gente tem esses 5 traços, tá? Porque a gente passou pelas 5 fases, se você está me ouvindo, né? Você passou pelas 5 fases, e dentro dessas 5 fases, a gente, dependendo do que aconteceu quando a gente estava nessa etapa de formação, a gente vai ter um formato de corpo mais predominante na gente e, consequentemente, características comportamentais e emocionais daquele traço também mais evidentes. Então, assim, voltando lá, pensando na questão de figuras geométricas. Quando a gente pensa no esquizoide, a gente pode associar ele com a figura geométrica de um retângulo. Por quê? Porque são pessoas que têm um corpo muito mais alongado, são mais compridas, vamos dizer assim. São as pessoas que a gente pode colocar como mais magras, né? Aquelas pessoas que a gente fala que não engorda de ruim, né? A gente faz essa associação. Quando a gente pensa no traço oral, a gente poderia pensar na figura geométrica de um círculo. Por quê? Porque são pessoas que vão ter, né, uma característica de terem um formato mais arredondado, um rosto mais arredondado, um braço mais arredondado, enfim. Então, você vê esse aspecto no corpo. Quando a gente vai para o traço psicopata, aí a gente já vê a figura geométrica de um triângulo invertido, que são pessoas, por exemplo, que vão ter, que é uma parte mais evidente, as costas maiores que o quadril, né? Então, você vê realmente um triângulo invertido.
Aí o próximo é o traço de caráter masoquista. O traço de caráter masoquista dá para o nosso corpo aspectos mais quadrados. Então aí você vai encontrar uma pessoa às vezes com o rosto que lembra muito mais um quadrado, um tronco que também lembra muito mais o aspecto de um quadrado. E aí o rígido nos dá o formato mais de um violão, né? Um formato curvilíneo, de uma ampulheta, né? Se ficar mais fácil para você associar. Só que a gente não é um formato só, a gente é a mistura desses traços. Só que quando a gente olha para o corpo da pessoa, assim, olha no sentido mais leigo, vamos colocar desta forma. Quando você bate o olho numa pessoa, bate o olho no seu próprio corpo, você vê ali um formato que é mais predominante. Mas claro que quando a gente vai fazer uma análise corporal, a gente também vai olhar outros detalhes. Mas de uma forma geral, quando a gente bate o olho assim numa pessoa, a gente já consegue ver qual é o formato ali predominante nela e, consequentemente, qual é o traço de caráter predominante nela. E a partir disso, a gente pode dizer como que essa pessoa funciona. O que isso quer dizer? Se essa pessoa é mais emocional, se ela é mais racional, se ela é uma pessoa que fica bem sozinha ou se é uma pessoa que não fica bem sozinha. Então a gente consegue falar quais são os medos que essa pessoa tem, né, na vida, como que ela está se relacionando com esses medos, quais são as habilidades que ela tem, que para ela tem algumas coisas são mais fáceis de fazer, para outras pessoas vão ser outras, e assim sucessivamente. Então, quando a gente faz análise corporal e quando a gente tem ali, gera um gráfico, né? Porque essa análise ela gera um gráfico, a gente consegue falar para a pessoa como ela funciona e a partir disso até avaliar junto com a pessoa o quanto ela está funcionando bem nos ambientes que ela convive, nas relações que ela tem. E aí, o que significa conviver bem? Significa o quanto ela está podendo ser quem ela é, ou o quanto ela não está brigando para tentar ser uma outra pessoa. E quando você entra nesse lugar de tentar ser uma outra pessoa, você está fazendo um gasto de energia sobre-humano, na verdade. Por quê? Porque você não vai conseguir ter esse resultado porque ele está mielinizado no seu corpo e na sua mente. E aí eu não usei esse termo antes, né? Mielinizado. O que significa esse mielinizado? Só para voltar um ponto aqui. Quando eu falei para vocês que o desenvolvimento, né, desses traços de caráter do formato do nosso corpo vai acontecendo nas 5 etapas do desenvolvimento, essas 5 etapas coincidem com a mielinização do nosso sistema nervoso, ou seja, o aspecto aí mais biológico da coisa. Porque se você parar para pensar, quando você pega um bebê, o pescocinho dele ainda é molinho, ele não consegue sustentar, firmar o pescoço. Por quê? Porque a mielinização do sistema nervoso ainda não chegou no pescoço, né? E o que é essa mielinização? Tipo, a medula já está pronta, mas ela não está mielinizada. Então, a criança não consegue sustentar o pescoço. Quando a gente pensa nos aprendizados e a mielinização vai avançando, é você perceber que a criança já consegue ficar mais durinha, mais firme, já consegue pegar as coisas com a mão com mais facilidade. Por quê? Porque a mielinização do nosso sistema nervoso, ela está descendo, porque ela vai do topo da cabeça até o final da nossa coluna vertebral. Então, ela acontece, né, verticalmente e horizontalmente. Então, se você observar uma criança, né, você vai nitidamente observando isso, o quanto ela vai conseguindo ter mais firmeza e controle, né, do próprio corpo, das próprias ações, e, consequentemente, ali, isso está acontecendo, mas o emocional dela também está sendo desenvolvido. Por quê? Porque a vida está acontecendo ao redor dessa criança. E ela está dentro, né, daquela etapa, percebendo e interagindo com esse ambiente. E aí, em cada um de nós, as vivências da nossa infância vai ter impactos diferentes. Então, assim, dependendo da fase que eu estou e o que estiver acontecendo quando eu estou nessa fase, esse traço, né, vai estar mais evidente no formato do meu corpo e no funcionamento da minha mente. Ficou claro? E assim, eu sei que ficou um pouco extenso, né, a minha explicação, mas só para você saber que a partir desse conhecimento ficou muito mais evidente para mim essa conexão entre a nossa mente e o nosso corpo. E também com esse conhecimento, isso me possibilitou ser muito mais assertiva nos meus atendimentos, mais diretiva, porque não é eu propor uma coisa, muitas vezes, que aquela pessoa, às vezes, não vai ter condições de fazer, ou, às vezes, não vai ter como fazer dentro daquilo que eu pensei. Por quê? Porque o funcionamento dela é diferente do meu.
Então isso proporcionou muito mais assertividade como profissional e também proporcionou para mim como pessoa um conhecimento também muito benéfico de situações antigas, por exemplo, onde eu ouvia observações ou até acusações sobre o meu comportamento quando eu era mais jovem, né, adolescente, e que eu não entendia, né, porque aquilo para mim não fazia sentido, aquelas acusações, vamos colocar desta forma. E aí, quando eu tive acesso a esse conhecimento, fez muito sentido. E aí eu entendi, né, até partindo do pressuposto de entender o porquê que eu via daquela forma, e também comecei a entender o porquê que a pessoa me acusava daquele comportamento, né? Partindo do pressuposto que sim, nós tínhamos funcionamentos emocionais distintos, consequentemente também formatos de corpos diferentes. Então, esse conhecimento, ele te possibilita ter uma clareza, uma consciência de você muito grande. Contei aqui para você de forma bem resumida esse conhecimento dos traços de caráter, mas quero convidar você a me acompanhar também no Instagram, tá? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, porque lá também eu falo, né? Faço postagem de uma forma um pouco mais detalhada, explicando cada um desses traços de caráter. Mas também ao longo dos próximos vídeos eu vou estar fazendo menção a eles novamente, tá bom? E se você chegou até o final desse vídeo, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam iniciar a jornada do autoconhecimento, tá bom? Vamos construir um relacionamento melhor com nós mesmos. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!